Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, de Jesus, se faça presente em nossos corações. A live de hoje é a de número 250. O Evangelho é o capítulo 5, o mal e o remédio, item 19. Já tivemos aqui hoje o sorteio de um livro, um Evangelho, e também o sorteio de uma pintura mediúnica. E hoje, queria assim compartilhar com vocês uma história que nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que fez a passagem dele semana passada do mundo espiritual, do qual a gente vai sentir muita falta dele, mas graças a Deus ele deixou muitas palestras gravadas, e disse, que tem intenção de voltar logo para a Terra, para construir uma faculdade na Casa do Caminho. Divaldo é uma bênção, como foi o nosso irmão Chico Xavier e tantos outros, eu me lembrei de um fato que aconteceu com o Chico, por causa disso do Divaldo. Morreu com 98 anos. Divaldo, Chico, quando estava dormindo, em desdobramento, saindo do corpo, ele viu o corpo dele deitado na cama, dormindo, adormecendo. Ele disse assim para Emmanuel: olha só, eu já estou tão velho, cansado, doente, já não está bom? Será que já não é hora de eu ir para o mundo espiritual? Emmanuel disse assim: Chico, no mundo espiritual você é dispensável. Ele não estava fazendo falta. Ele precisava dele aqui, na Terra. Por isso que essas pessoas vivem tantos anos, porque a gente precisa. E Divaldo, ele, assim, a gente não conviveu com ele, a gente ouvia a palestra, assistia a palestra dele até lá na aeronáutica, pessoalmente, foi maravilhoso, mas não tinha convívio. Mas quando ele fez a partida, eu chorei. Era como se fosse uma pessoa da minha família. E hoje, conversando com a dona Zélia, ela disse: ele é realmente uma pessoa da nossa família. Ele é um irmão nosso. E como ele vai fazer falta para a gente, como tantos espíritos. Mas eu acredito que tem muitos espíritos aí com essa missão de estar divulgando o Evangelho, de estar ajudando, de estar nos orientando, nos ensinando, nos dando bom exemplo, como esses irmãozinhos nossos. Então, Divaldo, ele diz assim, ele conta uma passagem da vida de Bezerra de Menezes. Ele conta assim para a gente, que ele, com a mediunidade dele, Divaldo via os espíritos, e conversava com a gente aqui, conversa um com o outro, ele conversava com os espíritos. E ele disse assim que tinha um caderno que ele gostava de fazer anotação. E uma pergunta que ele fazia para os espíritos era essa: como foi o seu desencarne? E ele fez essa pergunta para o Dr. Bezerra. Ele fala assim que ele gostava de fazer essa pergunta. Por quê? Porque essa pergunta, ele fala assim, que todos nós somos uma criação individual de Deus, um universo. E fazemos muito aprendizado. E cada um tem uma trajetória, cada um tem uma experiência, cada um tem uma vida, e a gente aprende muito um com o outro. Então ele disse, esperar um pouquinho. Então, aí ele disse que, perguntando essa pergunta para o nosso irmão Bezerra falou assim para ele: Divaldo, morrer é maravilhoso. Ele falou: maravilhoso para o senhor que já foi. Eu não estou com pressa, O Divaldo sempre assim, brincando, Aí ele falava assim, toda hora é a hora de alguém ir, tomara que a minha hora não seja agora. Ele falava bem assim, Divaldo. E aí Bezerra começou a relatar como foi o desencarne dele. Bezerra falou assim para ele: olha, eu já estava muito doente, febril, e o médico, o médico da família,
disse assim: ele não passa dessa noite. Eu ouvi. E eu vi meu corpo ali, já retirei do corpo, e vi meu filho, que morreu com 32 anos, vindo para me buscar, né, me resgatar, junto com Celina. Quem é Celina? Celina é um espírito, né, até anotei aqui, intermediário da nossa querida Mãe Maria, auxiliar da nossa Mãe Maria, que nos ajuda aqui na Terra, né? Então, Celina veio para buscar o Bezerra junto com esse filho. Aí Bezerra fala que esse filho dele, que viveu 32 anos, ele sofria de perturbação espiritual, à beira de chegar à loucura. Ele ficava assim, dentro de casa, não podia sair. Ele gritava muito, incomodava os vizinhos, e Bezerra está sempre se mudando por causa da reclamação, né? E ninguém aguentava os gritos dele. Você vê que Bezerra sofreu. Ele foi como nós, teve as suas provas. Não é porque ele é um espírito bondoso, que continua trabalhando por nós, que ele não teve as suas provas, as suas dificuldades, né? Então Bezerra falava assim: eu ajudo tanta gente, eu doutrino, eu converso com tantos espíritos e consigo ajudar esses irmãozinhos. Meu filho não. O filho dele tinha uma dívida com esses irmãozinhos, com esse espírito que estava ali perturbando ele, e ele não podia tirar. Um dia, na casa espírita, no trabalho mediúnico, o espírito Ismael, que é o nosso mentor aqui do Brasil, ele chegou até a casa espírita, onde Bezerra estava trabalhando, e trouxe esse espírito que perturbava o filho de Bezerra, à beira dele ficar assim, né, com esse estado mental perturbado. Aí esse espírito disse assim para Bezerra: olha, doutor Bezerra, eu quero te pedir perdão, desculpa, de todo o mal que eu te causei, para o senhor, para a sua família. Eu vou me retirar. Só que tem uma coisa: o senhor vai para a casa do senhor se despedir do seu filho. Porque no momento que eu me retirar, ele vai fazer a passagem. Porque nós dois nos tornamos um só. É tanta semiose, se misturar a energia, muitos anos, 32 anos, desde pequeno. Então, o doutor Bezerra terminou os trabalhos e ficou correndo para a casa dele, né? Chegando lá, a esposa dele desceu correndo assim as escadas e disse: Adolfo, Adolfo, nosso filho está bom, nosso filho está curado. Ele correu, subiu as escadas, chegou lá, o filho sentado na cama. Esse filho não se recordava de nada que havia vivido. Esse filho, ele abraçou o pai e disse para o pai: pai, eu estava te esperando para me despedir. E realmente morreu nos braços de Bezerra. E Bezerra sentia assim um amor profundo por esse filho, que não pôde, né, conviver, assim, fazer o que ele, curar o filho, né? E esse filho estava são, estava ali, bom, veio buscar ele e levou ele até o mundo espiritual. Chegando lá, ele fala que ele foi adormecido e quando ele acordou, trouxeram a esposa dele, a primeira esposa, porque ele era viúvo, morreu a primeira esposa, ele se casou com a cunhada. Aí ele ficou meio constrangido, né, gente? A esposa chegar, aí ele falou assim: olha, você me perdoa por eu ter me casado de novo? Ela disse: não, fica tranquilo, eu, em desdobramento, pedi para minha irmã cuidar de você e de nossos filhos. Mas eu disse para ela que quando você fizesse a sua passagem, você ia voltar a viver comigo. Aí ele disse assim: mas e ela quando chegar aqui? Ela vai viver com a gente, como filha. Aí o Divaldo fala assim: mulher não dá nada, só empresta, depois vai buscar, né? E assim foi, né? E ele conta também que ele estava no quarto e ouviu uma música muito bonita, uma melodia muito linda.
E ele foi até a janela, né, no quarto, no mundo espiritual, onde ele estava. E viu milhares de pessoas, um jardim bonito, todos cantando, e ele disse para Celina: o que é isso? Aí ela falou assim: esses irmãos, que foram irmãos que você ajudou a família, que você ajudou eles sabendo que você ia vir para cá fazer a sua passagem, eles que pediram para nossa mãe Maria vir aqui para te homenagear. Aí o Bezerra disse assim: Celina, fala para a Mãe Santíssima que eu não mereço. Aí Celina fala bem assim para ele, eu anotei que eu não queria esquecer: os céus não dão presente, os céus compensam o esforço de cada um. Então isso é para a gente guardar para nós, né? E 2 aprendizados a gente traz dessa história: que nós vamos passar pelas provas, pelas dificuldades, não são só para o nosso vizinho, para o irmão lá longe, é na nossa casa, mas a gente tem que passar com fé, com força, com confiança, porque os céus, eles nos dão presente, eles nos compensam do nosso esforço, do nosso amor, e a confiança, né, como Bezerra, pôde encontrar o filho, nós também vamos encontrar as pessoas que a gente ama e já se foram, né? Mas vamos continuar, não vamos desistir, vamos à luta, um dia de cada vez, um sorriso no rosto, acreditando que nós não estamos órfãos, né? Jesus, os bons espíritos estão aqui para nos auxiliar. Meu irmão aqui. Obrigada, viu, gente, de me ouvir. Boa noite. Boa noite. A Denise praticamente fez a palestra de hoje. Quer continuar? A gente põe a cadeirinha de volta. Não foram só palestras que Divaldo deixou, né? Foram cerca de 250 livros. Só lembrando, algumas séries extraordinárias. Toda a série, toda a produção de Joana Girandes, especialmente a série psicológica, toda a série de Manuel Filomeno de Miranda, que trata da questão das obsessões, e tantos outros. Ela falou que chorou, sem dúvida todos nós sentimos essas perdas. Então vamos entrar nesse tema. O último capítulo do livro Missionários da Luz trata de despedida, lá no nosso lar. Alexandre, que é o mentor de André Luiz daquele livro, convocou uma reunião de despedida, porque ele ia fazer um estágio em áreas ainda mais elevadas no mundo espiritual. E André Luiz chorou. E no primeiro momento se revoltou, até que seus companheiros o alertavam e Alexandre chegou: não cultivemos a idolatria, porque ao longo da história nós estamos criando e destruindo idólatras. Todos os galardões, lembrava Paulo, são do nosso Mestre Jesus, mas a gratidão fica. A gratidão por essas criaturas que ofereceram a sua vida, o seu existir, na divulgação da doutrina do Mestre, não só na divulgação, mas na vivência delas. Então, as perdas existem, não é? Nós temos que aprender a lidar com elas. O mal e o remédio. O item 19, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Santo Agostinho de Hipona,
um dos padres da área patrística da igreja, um dos mais celebrados, e que divulga o Espiritismo quase por toda parte. E tem várias mensagens de Agostinho em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa nesse tema, nós vamos estar na realidade retomando algumas coisas da nossa reunião passada. Mas na realidade esse O Mal e o Remédio trata da nossa visão do mundo espiritual. Então essas perdas são o mal, representam o mal. E a visão do mundo espiritual. E temos aí, na ligação entre essas duas visões, a questão da fé. E a linguagem dele é de um orador. Agostinho foi um intelectual de primeira grandeza. Ele começa assim, palavras duras. Será a terra um lugar de gozo? Um paraíso de delícias? Já conversamos sobre isso. Sabemos que não é. Sabemos que é um campo de batalha. Já, relembrando os profetas, já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticante lágrimas e amargo sofrer, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores. Volvei o olhar querido experimentá-los. Uau. Os psicólogos, psiquiatras já nos mostraram que, na realidade, desde que nós nascemos, nós começamos o nosso processo de perda. Vai embora. Se desenvolvemos apego a essas questões, nós vamos ter que aprender a nos desapegar. Ficam a amorosidade, a dignidade, os valores do espírito. Então, quando nascemos inconscientemente, nós começamos a sentir saudades do útero materno, porque a criança humana não sabe, mas o espírito encarnante sim. Na nossa infância, estamos desenvolvendo as nossas brincadeiras sem responsabilidade, sem consciência, sem responsabilidade, ainda até os 7 anos, pelo menos, aproximadamente. E, gradualmente, o tempo vai passando. Nos aproximando da juventude e começamos a lembrar, quando eu era criança. Entramos na juventude com a explosão de todo o nosso sistema glandular, novas experiências, quando o ser encarnante está começando a tomar consciência e a autoridade sobre o novo corpo, e o caráter desse espírito encarnante começa a se manifestar, as suas diversas manifestações típicas da juventude, na área da família, da escola, do lazer, do esporte, dos sentimentos começam a aflorar. Gradualmente a juventude vai passando, e começamos a lembrar, puxa vida, quando eu era jovem, adentrando no estágio da maturidade, a responsabilidade com a família, a responsabilidade na área do estudo, das universidades, na área profissional, na nossa vida de relações, nas demais frentes da nossa vida de relações. E ao longo de todo esse tempo, coisas, situações, pessoas, pensamentos, percepções vão passando. Quando eu era jovem. E a nossa energia vai acompanhando isso. A energia da criança, do jovem, do adulto, da velhice, a energia física já não é mais a mesma. Experimentando desgastes típicos da nossa organização biológica. E esses desgastes representam perdas. Já não tem mais a mesma vivacidade física, às vezes mental. Ao longo desse processo, muitas vezes contraímos doenças. Essas dinâmicas todas estão acontecendo na nossa vida de relações com encarnados e desencarnados. Processos mais difíceis de influenciações, processos positivos também, porque tem influenciações positivas, e as outras.
paralelo a isso, eu refleti sobre a trajetória do indivíduo. Só que esse indivíduo não acontece no vácuo. Enquanto crianças, na nossa vida de relações, nós desenvolvemos amizades. E muitos desses amigos infantis saem das nossas vidas. Vão para outros lugares, os pais se mudam, se distanciam por quaisquer motivos, alguns desencarnam, perdas. Adentrando no estágio da juventude, nossa, então nem se fala. Aquele sentimento de amizade ou de ódio, ou de repulsa na juventude é intenso. E neste momento, veja, escola, faculdade, começando o trabalho, começando os primeiros namoros, e tudo isso também passa. E às vezes situações também de perdas na área da saúde física, mental e espiritual. Maturidade. Adentramos já com toda a responsabilidade com família, com vida profissional, vida pessoal, nossa vida mental e espiritual. Estamos vivenciando situações o tempo todo e nos apegando, e esses apegos sendo trabalhados pelas perdas. E chegando na velhice, muitos de nós sem condições mais físicas. Às vezes, muitas vezes, sós, limitações físicas, mentais, muitas vezes. Alguns desenvolveram ao longo da sua existência a condição de manutenção de atividades, de lucidez, de continuar sendo úteis, porque se não tem a energia física, tem a mental, tem a intelectual, tem a experiência. E nesse processo intergeracional, nós vamos substituindo pessoas, relações. Tudo isso são perdas. E sentimos. Sentimos muitas vezes quando um irmão próximo a pessoas amadas, vai ser um título, inclusive, um tópico que nós vamos explorar futuramente, perda de pessoas amadas. Acontece. Aconteceu na semana passada. Acontece próximo de nós, muitas vezes anonimamente. Agora, se nós insistirmos em fortalecer a visão de que nós fomos criados no berço e acabar no túmulo, essas perdas se tornam irreparáveis e são apenas questões normais do nosso existir. Então ele continua aqui, ó homens, Agostinho falando, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? O que significa isso? Nós somos seres lucigênitos, nas palavras de João de Ângeles. Nós somos luz. A nossa essência é luz, que está aflorando com todas essas perdas. E o aprendizado a lidar com essas perdas. O aprendizado a identificar de uma forma definitiva que nós somos seres espirituais, filhos de Deus, aprendizes da vida. E à medida que nós vamos elevando a nossa compreensão e a nossa capacidade de colocar em prática esses novos aprendizados, o nosso primitivismo vai ficando para trás e a luz que somos começa a emergir. É isso que ele fala. Seu amor, não reconheçais o seu amor de Deus Pai, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, lhe haja restituído o brilho e a brancura. É disso que ele fala. Mas não é Deus que vai nos conceder isso. Isso é lei divina, que rege todas as criaturas do universo.
Essa restituição é resultado do nosso esforço, do nosso trabalho. Por mais difícil que muitas vezes que seja, perder um filho, perder uma companheira, perder um companheiro, um amigo, essa perda é a perda da convivência, do contato físico. Ela é real. Mas a visão do Espírito, ela não é definitiva e nem absoluta. Porque sabemos, como espíritas, que esse distanciamento, essa viagem, ela tem meios de nos colocar em contato novamente. Quando desdobrados, como a Denise falou, nós estamos no plano espiritual. E se trabalharmos de forma adequada perante as leis divinas, essas leis concedem o direito de nós nos reencontrarmos, de nós nos encontrarmos no plano espiritual. Enquanto encarnados. E enquanto desencarnados, se trabalharmos de forma adequada, poderemos retomar esse contato. Jamais são perdas definitivas. São exercícios que a misericórdia divina coloca para que aprendamos, para que exercitemos o desapego, esse afastamento da posse que turva a nossa visão. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Sentir a falta, sentir a saudade, sentir a tristeza, é legítimo, é real. Mas caminhar para a revolta, caminhar para o desespero, para a desesperança, aí é o ser que está desperdiçando a oportunidade de aprendizado. Ou, no limite, de procurar ceifar a própria vida. Não é? Quando, afinal, a vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Quando, afinal? Não é ser, quando? Porque essa visão nós estamos conquistando. Mais cedo ou mais tarde. De preferência nós que estamos estudando a doutrina dos Espíritos mais cedo, desenvolveremos essa visão. E junto com essa visão, a convicção absoluta. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus nos prepara e procurai-lhe a causa no passado. Já vimos aqui causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. E olha a mudança. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Muda completamente o significado do nosso existir. Ao invés de dores inenarráveis, irremissíveis, a esperança, a convicção de que, se bem soubermos aproveitar essas experiências, estaremos conquistando aquilo que ficará conosco, que não é impermanente, que é permanente, que são os valores do Espírito. Então, nós já comentamos aqui, o nosso existir é um verdadeiro campo de batalha, no nosso atual estágio evolutivo, nosso atual mundo de provas e expiações. É um verdadeiro campo de batalha, dissemos mais. Não cabe ficar romantizando o nosso existir, a nossa existência. Nós temos que respirar fundo, buscar o auxílio do plano espiritual, buscar o auxílio dos nossos mentores, para nos fortalecer, nos dar clareza no caminho a seguir, nas decisões que precisamos tomar. Por isso, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Porque nós pedimos isso. Não consiste a luta, no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que no combate sangrento. Porque quando assim o fazemos, nessa batalha, nós estamos erradicando os remanescentes do nosso primitivismo egóico. Aquele ser, não custa repetir, aquela reminiscência primitiva que quer viver no castelinho, muitas vezes caminhando no narcisismo, que quer ser amado sem amar. O egoísta não sabe amar, ele quer ser amado, ele quer atenção,
Então, vamos aprender a naturalmente sairmos de nós e ao encontro do próximo. É nesse campo de batalha. É muitas vezes nas nossas esperanças frustradas do ponto de vista de egoísmo, do orgulho, que nós vamos desenvolver a nossa humildade. Porque só sendo humilde, nós vamos reconhecer nessas provas os aprendizados delas contidas. E não é revolta, não é prepotência, não é vaidade. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Por que agora murmurar? Vocês precisam, se já não leram, revisitar a obra de André Luiz. Em alguns livros dele, quando eles citam a preparação dos engenheiros do espaço nas diversas encarnações, nas encarnações planejadas, os cuidados que eles têm na preparação do espírito encarnante, dos pais, a nível de energias, a nível de preparação do seu sistema nervoso, endócrino, os cuidados que eles têm, desde antes da concepção até um determinado estágio do processo de formação do feto, que é a fase de formação dos blastocistos, quando ali os diversos sistemas do organismo estarão sendo definidos. Porque qualquer descuido antes dessa fase pode resultar em um aborto natural. Então, esses cuidados eles têm. E esses corpos são preparados de acordo com o pacote encarnatório previamente escolhido. Estamos no plano espiritual sem a nossa máscara corpórea. Lá, estamos desnudos do ponto de vista moral. As nossas lembranças e as nossas percepções estão mais aguçadas. Chegamos então aos nossos mentores. Olha, já que eu recebi essa oportunidade, eu quero aproveitá-la e bem. É mesmo? É. Então eu quero fazer o meu exercício nesta área, nesta, no poder, na área do sexo, na área do dinheiro, dos recursos materiais. Mas não basta uma área só? Não. Uma só, bem vivida, não basta? Não. E nós pedimos isso. Aí chegamos aqui, podemos conviver com a derrocada financeira, podemos conviver com desilusões afetivas, podemos conviver com traições na área do poder e assim por diante. E aí, no nosso cantinho lá, chorando, desesperado, por que eu? Cadê o Deus? Essa é uma reação infantil. O ser maduro, consciente, sabe que fez essas escolhas. Então a reação dele já não vai ser mais da criança com mimimi, mas da suprema gratidão pela oportunidade que ele está tendo de ser testado. Nós escolhemos. E nós espíritas temos cada vez mais essas convicções. Não cabe mais reclamação. Quando estivermos passando por essas dificuldades, esses males, saibamos que são temporários. Saibamos que nós os pedimos. Saibamos que, reagindo a eles de forma consciente, de forma humilde, sairemos dessas refregas mais fortalecidos. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis? Nós falamos das obsessões ao longo das nossas jornadas, não é? Que remédio, então, prescrever aos atacados dessa verdadeira pandemia mundial, que são as obsessões cruéis e de cruciantes males? E o remédio, só um, é infalível: a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaiam os poucos dias brumosos do presente. E nós comentamos isso na nossa reunião anterior e eu vou repetir agora. Aqui ele dá um exemplo, que é um paradigma, digamos assim, do Antigo Testamento.
Jó, um exemplo de fé. E Agostinho diz assim: imitai aquele que foi dado por exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus. Jó vivenciou opulência, né, reconhecimento, e depois perdeu tudo. Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Falamos que fé é diferente de crença. Hoje eu creio. Ao longo da minha vida eu vou estudando, vou tendo novos contatos, novos aprendizados, as minhas percepções mudam, mudo a minha crença, porque mudou a minha compreensão. Fé é diferente de crer. A crença pode até levar a uma descoberta da fé, porque a fé procura, o intelecto encontra. Fé raciocinada. Qual a origem dessa fé? Eu não tenho fé. Tem alguns privilegiados que têm. Não existe privilégio nas leis divinas. Existem resultados de conquistas. Deus não entrega. Ele não dá. Há o reconhecimento pelo esforço de cada um. Todos temos fé. Algumas pessoas estranham isso. É uma reflexão minha que eu compartilho com vocês, por a pura e simples razão que a fé representa a presença do Pai em nós. E essa presença ela vai se intensificando à medida que nós vamos eliminando essa crosta que cobre a nossa visão e a nossa sensibilidade espiritual. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos entrando em concórdia com as leis divinas, com a nossa essência, com Deus. Aí a nossa fé, essa é a origem da nossa fé, que nos dá o quê? A segurança do existir. A segurança de que somos seres espirituais, filhos de Deus, aprendizes da vida. E essa segurança muda completamente o significado. Nós ressignificamos completamente as situações pelas quais atravessamos o nosso existir. Aqueles males passam a representar o que de fato são oportunidades de aprendizado. E aí como é que nós conseguimos, como é que nós nos mobilizamos com isso? Fortalecendo a nossa fé, que é uma fidelidade consciencial. Lembre-se, fé vem de fides, fidelidade. Fidelidade a quê? A nossa consciência. Onde estão escritas as leis divinas? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Na nossa consciência. Isso nos dá confiança em nós mesmos. Amplia a nossa autoconfiança. A confiança na vida faz sentido o nosso existir em Deus. E esta confiança é a mola propulsora da nossa autotransformação. Então, só tendo essa energia estuante do ímã do ser, é que nós nos mobilizamos para identificar as oportunidades de aprendizados contidas no nosso existir e transformá-los. Só com esta energia estuante do ser. Porque senão nós somos massacrados pelas experiências, em função de uma curta visão. Com essa vivência, com essa visão, nós eliminamos os limites da matéria e assumimos aquilo que efetivamente somos, seres espirituais, filhos de Deus. Então, desta forma, vamos utilizar essa força frente a situações agradáveis e desagradáveis da vida, com convicção, com raciocínio, com bom senso e lógica. E nós temos exemplos. A última palestra dele, acho que foi um dia anterior ao desencarne dele. Chico Xavier teve problema de saúde a vida inteira. A vida inteira. Problema de visão, problema de audição, problema de próstata, enfim, uma série de angina, mas de
Divaldo, mas Chico, Divaldo falando, por que você não resolve isso em situações tão fáceis? Ah, Divaldo, são situações de origem kármica, e essas eu já conheço, deixa eu ficar com elas mesmo, porque se eu tirar essas, vão aparecer outras. Veja, em tom leve, mas situações sérias, de como encarar isso, sem perder a energia para o trabalho. Sem perder a energia para o trabalho. Às vezes, nós levantamos um dia que não foi muito legal, uma noite que não foi muito bem dormida, e aí o dia vai se arrastando. Vai, puxa vida, hoje eu não vou na casa do caminho, não tenho condições. Por quê? Ah, estou cansado. Estou cansado, hoje eu não estou bem. Quando nós começamos a ver esses exemplos, não tem como utilizar esses argumentos para faltar uma responsabilidade, um dever moral. Lembra da doutrina espírita? Desperta em nós a coragem moral, que nos mobiliza para que desempenhemos o dever moral. E aí, poder-se-á definir o que é ter fé. Eu estou repetindo para vocês. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Quando eu creio firmemente, eu saio por aí, querendo fazer proselitismo, querendo converter as pessoas, porque a crença não está enraizada em mim. Quando eu tenho fé, por isso que o Espiritismo não faz proselitismo. Proselitismo é querer convencer as pessoas, a despeito dos seus próprios movimentos. O Espiritismo desperta em nós a fé raciocinada. Eu vou repetir, que é diferente de crença. Crer, muitas vezes, de forma não raciocinada, de forma dogmática, fundamentalista, me leva a querer convencer o outro. Fé, com fé, não senti necessidade de convencer ninguém. Nós compartilhamos vivências, é diferente. Podemos até compartilhar entendimento, mas vivências. E através do viver, sim, nós podemos levar uma influência positiva. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. E ele termina assim: o Senhor apôs o seu selo. Essa linguagem no Novo Testamento é muito comum, né? Apôs o seu selo em todos que nele creem. Eu vou inverter um pouquinho essa frase, porque o Senhor apôs o seu selo, ou seja, algo de fora para dentro, de fora para dentro. Não, o Senhor apôs o seu selo àquele que crê, aquele que tem a fé, aquele que desenvolveu a sua fé. Então é nesse que o selo divino está posto. O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Olha só. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo, que enquanto ele se torcer em convulsões na agonia, corpo físico, ela, a alma, planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, está tudo na nossa mão. Não cabe o desânimo. Não cabe
aquela tendência perigosa da depressão, que desnorteia o raciocínio, a razão, a percepção do ser, e dando campos a partir de uma auto-influenciação, dando campos a hetero-influenciações negativas, que pode combinar com o suicídio, terminando abruptamente com a oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual. Nós somos seres de luz, e essa luz se traduz no nosso existir, na ampliação do conhecimento das leis divinas, na nossa capacidade de amar, no desenvolvimento da nossa humildade, e no esforço de levarmos ao próximo o que de melhor temos, transcendendo, saindo de nós, na medida das nossas capacidades, na medida das nossas forças, lei do trabalho, para sermos úteis à sociedade. Nós precisamos refletir sobre essas questões e introjetar o seu significado profundo na mobilização das nossas energias para as mudanças que precisamos realizar em nós mesmos. Porque o universo, o loco do trabalho, é o íntimo de cada um de nós. Muita paz. Pai de infinito amor, uma vez mais, Senhor, nós vos agradecemos a oportunidade abençoada da reflexão, do aprofundamento e entendimento das tuas leis, dos teus desígnios para cada um de nós. Crianças que somos ainda, Senhor, fortalece-nos para essa compreensão mais profunda do significado do nosso existir. Que saibamos aproveitar cada oportunidade em nossas famílias, junto à nossa companheira, junto ao nosso companheiro, aos nossos filhos, na coletividade na qual estamos tendo a oportunidade abençoada do acontecer, que sejamos úteis. Fortalece em nós, Senhor, a virtude da humildade, para que conheçamos, para que entendamos de uma vez por todas, que perante Ti todos somos iguais, para que reconheçamos em nós o muito que temos que aprender e transformar. Fortalece-nos, Senhor, para que evitemos, para que nos distanciemos da revolta infantil, da raiva, da depressão. Estimula em nós o bom ânimo nas tarefas que se apresentam à nossa frente. Quão maravilhosa é a vida quando vista sob esse ângulo. Quanto nos alegramos só de imaginar a alegria do reencontro com os nossos entes queridos, a partir de uma encarnação bem vivida. O fardo é leve, o jugo é suave, porque é alicerçado na lei universal do amor. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos irmãos do plano espiritual responsáveis por esta casa, por esse trabalho, dos nossos mentores individuais, pedindo licença para encerrarmos a preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.